Olá, gente, boa tarde, a paz esteja com cada um de vocês. Hoje eu comecei bem tarde, estava resolvendo umas situações e acabei entrando um pouquinho mais tarde. Mas sejam bem-vindos e vamos dar continuidade no nosso estudo. Eu creio que hoje a gente já conclui, que é sobre missões. A semana passada a gente concluiu o estudo falando sobre as barreiras que a gente encontra para poder fazer missões aqui na Terra, né? A paz, irmã Kel. Deus te abençoe, minha amada. Seja bem-vinda e faça missões compartilhando. Que Deus te abençoe. Então, nós vamos dar continuidade hoje. Eu irei fazer uma leitura introdutória aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, para poder a gente concluir começar aqui o estudo e concluir nessa tarde. Semana passada nós falamos sobre missões que nasceu no coração de Deus, desde a fundação, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado para um determinado fim. Que fim que era esse, pastora? Trazer redenção. No tempo certo, Deus iria trazer ele, o verbo iria tomar forma humana e iria resgatar, fazer a reconciliação, a reconexão daquilo que tinha se desconectado, ou seja, a humanidade tinha se desconectado do seu Criador por conta da queda lá no Éden, e que por conta disso o homem ficou separado. Então vem Jesus. Se a gente observar o plano da salvação, o plano de redenção, não existe outro propósito. Claro que a gente conhece Deus um pouco mais a fundo a respeito através das Escrituras Sagradas, mas o maior foco de Deus através das Escrituras Sagradas, através da Palavra de Deus, é mostrar sempre de Gênesis a Apocalipse. Todos os livros da Bíblia que você for ler, você vai encontrar falando sobre o plano da redenção, né? Paz cá. Então, a gente vai encontrar falando sobre o plano da redenção de Gênesis a Apocalipse. Então, o maior foco de Deus, por meio das Escrituras Sagradas, é apresentar o plano da salvação para a gente. O restante dos conhecimentos que a gente adquire, além do plano da redenção, são brindes. Eu costumo sempre falar assim, são brindes, são privilégios, são coisas que Deus quis revelar para nós. Mas é claro que Deus, na sua totalidade, não é somente isso que está dentro das Escrituras Sagradas. Seria impossível a gente estudar Deus na sua totalidade, né? Quando a gente fala sobre teologia, o estudo da teologia, teo quer dizer Deus, logia, estudo, ou seja, estudo sobre as revelações divinas, porque estudo da pessoa de Deus é impossível a gente estudar a Deus. Deus não é algo que você leva para um laboratório e estuda de forma minuciosa, não. A gente estuda as revelações divinas. Então, esse plano, o foco maior de Deus dentro das Escrituras Sagradas é apresentar o plano da salvação por meio de Jesus Cristo. A primeira profecia a respeito de Jesus Cristo está lá em Gênesis, quando Eva peca, e quando vem ali a sentença, quando Adão e Eva caem ali no Éden, é tentado pela serpente, e aí vem o juízo de Deus sobre os três. Os três quem? Adão, Eva e a serpente. E a gente vê a primeira profecia a respeito de Jesus Cristo lá, quando ele diz, da mulher, da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Cabeça é o quê? É poderio, é governo, é quem governa, é onde, de uma certa forma, houve um levantar do poder da serpente ali,
E então Deus, na sua onisciência, ele já diz ali da semente da mulher, ou seja, de alguém que iria nascer da descendência da mulher, Deus usaria essa semente para poder esmagar, ou seja, esse ser humano, para poder esmagar todo o poder de Satanás. E isso aconteceu com a vinda de Jesus Cristo. Então a gente observa que o plano da salvação, a missão é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, né? Então, nasceu no coração de Deus e ele continua outorgando essa responsabilidade para nós que servimos a ele no seu reino aqui na terra, para a gente dar continuidade na obra dele, no reino dele aqui na terra. Jesus veio cumprir o plano da salvação. Nós temos direito à salvação mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas por meio de Jesus Cristo foi estabelecido um povo chamado igreja, né, cristianismo, cristão. Cristão, o que é cristão? Miniatura de Cristo. É alguém que segue os passos de Cristo e que serve de modelo, que se assemelha ao comportamento e à natureza de Cristo. A gente é muito falho, sim, mas é para nós sermos miniaturas de Cristo, é para nós sermos exemplo de Cristo aqui na Terra, né? E aí nós vamos ler aqui uma palavra introdutória no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu creio que quem entrou aí já consegue localizar. Isaías capítulo 6, fica bem para o meio da Bíblia, que nos diz o seguinte, eu já vou lendo para poder não tomar muito tempo de vocês, né? Fala sobre o chamado de Isaías. Então, eu creio que nessa tarde, por meio dessa aula, Deus estará convocando pessoas aqui, sabe, para sair do vale da indecisão, para sair de cima do muro, para sair da zona de conforto e dizer, Senhor, eis-me aqui, igual o profeta Isaías fez. E nós vamos, quem não conhece, vai conhecer nessa tarde como que foi o chamado do profeta Isaías, chamado profeta messiânico. Paz, Alda, que Deus te abençoe, minha amada. Seja bem-vinda. Então nós vamos ver aqui o chamado de Isaías nos dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. Clamava uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas, ou seja, os batentes, né, da porta, se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, que é uma espécie de tesoura de ferreiro, né? Com ela tocou a minha boca e disse, vê, isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Era Deus falando, mas ele pronunciou no plural, preste atenção nisso. A paisana. Então ele diz, e quem há de ir por nós? Então disse eu, isso o profeta Isaías dizendo, eis-me aqui, envia-me. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Vou ficar só até aqui. Depois, se você desejar, leia, faça a leitura completa. Mas nós vimos aqui que o profeta Isaías, quando Deus se apresenta para ele, convoca para uma missão aqui na terra, ele já era profeta, ele já tinha sido chamado por Deus, né?
E nós vimos aqui que, se você ler aqui do 6 para trás, você vai ver muito o profeta Isaías dizendo, ai do fulano que amanhece de manhã e vai, vou falar a linguagem bem clara, e vai encher a cara nos botecos, sabe? E ai do fulano, e ai do Beltrano, e ele foi falando. Só que quando chega aqui no capítulo 6, a Bíblia diz que foi no ano que morreu o rei Uzias, porque a gente estuda e a gente percebe que o profeta Isaías, ele foi um profeta da elite, de alto escalão, né? Que Deus escolheu para poder usá-lo lá no meio da elite. Então aqui nos diz que no ano que esse rei morreu, que o profeta Isaías, a paz, Luciana Costa, seja bem-vinda, Lu. Então nós vamos observar aqui que o profeta Isaías, no ano que morreu esse rei, por algum motivo, alguns dizem que era, vamos dizer assim, nos dias de hoje, na linguagem de hoje, costa quente, né? De Isaías. Era cobertura aqui na terra de Isaías. Mas eu prefiro não entrar por caminhos de especulações, né? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu sempre falo assim, que aquilo que eu não encontrei na Bíblia com clareza, eu não afirmo com certeza. Então, se são especulações, eu até digo, foi especulações, foram os historiadores, enfim, arqueólogos, alguma coisa desse tipo, mas eu só afirmo quando é aqui dentro da Bíblia, porque eu sei que a Bíblia é a verdade absoluta. A paz, José Carlos, que Deus te abençoe. E aí a gente observa que o profeta Isaías, nesse ano que esse rei morre, por algum motivo, ele teve um encontro maior com Deus. E por meio dessa visão, porque isso daqui foi uma visão que ele teve, e ele se encontra dentro do templo, e ele tem essa visão da majestade divina, da majestade de Deus, do quão grande Deus é, o quão grande Deus ele é poderoso, e aí ele tem uma visão do trono de Deus, dos serafins, enfim, da glória de Deus. E a Bíblia diz que, aqui nós acabamos de ler, que a glória tomou conta do templo, encheu o templo, que os umbrais das portas naquela visão tremeram, encheu de fumaça. Fumaça é um tipo da glória de Deus, uma das manifestações da glória de Deus. E aí a gente observa que ele cai diante de Deus, né? Porque qual é o ser humano que tem uma visão tão extraordinária dessa que se mantém de pé? Claro que ninguém permanece de pé no corpo, se mantém de pé até no espírito, mas a carne não aguenta ver a glória de Deus num potencial desse aqui. E a gente vê o quê? Que ele vê serafins clamando um para o outro diante de Deus. Deus mostra essa visão para o profeta Isaías, demonstrando a reverência, a santidade, o poder, sabe? A reverência desses seres celestiais, que são seres adoradores, diante do trono dele, voando de um lado para o outro, e o tempo todo adorando ao Senhor e falando sobre a santidade de Deus. Né? Foi a primeira coisa que Deus chamou a atenção de Isaías, foi a respeito da santificação, da separação dele total a serviço do Senhor aqui na terra. É a primeira coisa que o Senhor vai fazer conosco quando ele tem um chamado missionário, é nos separar. Nós somos chamados de santos na linguagem bíblica, porque o que é ser santo? É ficar lá, sabe? Lá no canto igual um monge tibetano. Não, ser santo é mesmo estando no mundo, mesmo estando aqui em meio a humanidades, mas continuar separado para serviço do Senhor. É não se contaminar com a corrupção desse mundo, mesmo estando no meio dela. É não se contaminar com esse sistema mundano, mas viver para Deus, né? É possível isso, pastora? É possível. É possível a gente santificar nossa mente, sabe? Consagrar nossa vida ao nosso Deus, a serviço dele, mesmo estando no meio de um mundo corrupto. É possível a gente se separar.
E aí a gente observa que ele tem essa visão da glória de Deus, ele fica assim estarrecido com tamanha grandeza, com tamanha apresentação do trono de Deus por meio dessa visão, sabe? O Senhor se revela para ele. E aí nós vamos observar que a primeira coisa que Isaías lembrou e disse foi: ai de mim, porque até ali ele dizia só ai do fulano, ai do Beltrano. É aquele profeta que já é profeta na casa do Senhor, porque eu entendo que quando Deus chama um profeta, ele chama desde o ventre, né? Ele começa a compor a nossa história desde o momento do ato da concepção. E a vida da gente, a história da gente, é o antes da nossa aliança com Deus e o pós-aliança com Deus. Então nós fomos chamados desde o ventre da nossa mãe. Deus, ele nos deixa claro por meio do profeta Jeremias, quando diz que separou Jeremias desde o ventre e santificou e deu às nações como profeta. E de repente nós temos aqui profetas e profetisas que o Senhor escolheu desde o ventre da mãe, e eu não tenho dúvida disso. A paz está. Eu não tenho dúvida disso, e uma delas é a Luciana. Glória a Deus. É a Luciana. Ela é profeta de Deus, eu tenho certeza disso. Eu acompanhei um pouco da história da Lu. A história da Lu, o testemunho dela é tremendo. É tremendo, eu não quero ocupar o lugar dela para tomar o testemunho dela, mas eu acompanhei quando ela era adolescente, ela se jogar dali daquele viaduto, né? Por alguma circunstância que estava acontecendo na vida dela, ela caiu daquele viaduto do Vera Teresa e o Senhor o poupou. Eu louvo a Deus pela vida da Luciana. Sempre orei por ti, Lu. Sempre orei por ti a minha vida toda para que o Senhor um dia te levantasse como profeta para profetizar, quem sabe para as nações, como o profeta Isaías, como o profeta Jeremias, né? E eu tenho certeza que o Senhor, ele é contigo desde o ventre da tua mãe. Só que vida de profeta é marcada por acontecimentos, é marcada por processos difíceis, porque a gente é por meio dos processos que o Senhor nos traz para perto do altar dele. É por meio dos processos que ele se revela para nós. É por meio dos processos que o Senhor nos traz para perto dele. A gente passa a vida toda lutando para correr da presença do Senhor. E eu acho muito lindo isso quando o profeta Oséias diz assim que Deus, ele atrai o seu povo com cordas de amor. Isso é muito lindo. Cordas parece uma coisa meio brusca. E é assim que às vezes é obrigado o Senhor a agir conosco para poder a gente buscar socorro nele, para a gente conseguir parar e dar ouvido. Talvez tenha alguém aqui que já passou tantos processos e que ainda continua resistindo à voz de Deus. E o Senhor está falando contigo nessa tarde: para de resistir ao meu chamado e vem para o meu altar, porque eu quero te fazer profeta para as nações. Profeta que Deus escolheu desde o ventre não tem escolha. Não tem essa de dizer eu vou correr, eu vou correr. Uma hora a gente cansa de passar processo e a gente se rende diante do Senhor. E quando a gente se rende, a gente diz: oh Deus, se eu pudesse eu não teria resistido tanto à tua voz. Se eu pudesse voltar lá atrás, há muitos anos eu estaria servindo no teu reino, há muitos anos eu estaria na tua presença. Porque a gente reconhece que tudo que ele permitiu na nossa vida foi para compor a nossa história, foi para a gente usar como bagagem para poder curar as feridas de alguém, para poder sarar a alma de alguém, para poder trazer pessoas ao encontro dele no seu altar. Então, o Senhor, ele está conversando conosco nessa tarde. Não é só com a Lu, não, é com outras pessoas que estão assistindo ou que irão assistir essa live e que com certeza precisa se decidir diante do Senhor, decidir parar de sofrer.
decidi parar de lutar contra a vontade do Senhor, né? E eu louvo a Deus porque eu vi outro dia o casamento da Lu, fiquei feliz, glorificando a Deus do lado de cá, me alegrando com as vitórias que Deus está trazendo sobre a vida dela. Vai surgir dificuldade? Vai surgir, Lu, né? Porque a nossa vida é assim, é feita, dia a dia a gente vai sendo aperfeiçoado diante do Senhor. E nós vamos chegando para mais pertinho dele, e nós vamos conhecendo mais e mais dele. E quanto mais nós nos enchemos da presença de Deus, mais nós temos para compartilhar com as outras pessoas que estão ao nosso redor e que precisa ouvir a nossa história para dizer: se teve jeito para ela, se teve jeito para ele, vai ter jeito para mim também, né? Então Deus, ele nos usa, primeiro ele faz em nós, e depois ele faz através de nós em outras pessoas, né? Então a tua história que você viveu até hoje e vai continuar vivendo, tudo, nos mínimos detalhes, Deus teve propósito, Deus continuará tendo propósito. É para algo, para ele fazer algo através daquilo que acontece ou que aconteceu conosco. Amém? Então vamos lá, eu sou profeta, sou igual a Jeremias, gente, sou profeta chorona, sabe? As pessoas, eu entrego, a maioria, eu sempre falo para as minhas noras que Deus, ele me usa de uma forma muito direta, autêntica, sabe? Não tem rodeios, não tem meias verdades, eu vou direto no ponto para falar com o povo de Deus. Deus me usa desse jeito, mas ao mesmo tempo eu sou muito chorona, né? E a gente precisa, como profeta, ser aquebrantado diante do Senhor, quando a gente ouvir a voz de Deus. E aí nós vamos observar, que eu vou concluir aqui, para a gente já entrar aqui e concluir o estudo sobre missões. A gente vai observar aqui, e a gente chora, gente, e eu falo sério, mas eu sou palhaça também, e aí começa os resultados do choro saindo, né? Aquela coisa. E a gente observa aqui que Deus apresenta primeiro, mostrando para Isaías a santidade dele, os seres celestiais que não tem contaminação nenhuma com o pecado, o tempo todo lá adorando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele tem uma noção da majestade, da santidade de Deus, então ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Ele achou que ele iria perecer diante da visão do Senhor. Por quê? Porque ele disse: eu habito, eu sou. Primeiro, ele reconhece o seu pecado, né? Profeta que não reconhece as suas falhas, os seus pecados, precisa rever, né? Nós somos falhos o tempo todo. Somos apenas instrumentos do Senhor aqui na terra, que ele por algum motivo achou graça em nós e quer nos usar para poder receber os comandos dele aqui na terra e passar os comandos dele para as outras pessoas. Porém, nós somos falhos como as outras pessoas também. Se o Senhor não fosse misericordioso conosco, Paz Lucas, seja bem-vindo, meu amado. Então, se a gente for observar, todos nós temos falhas. Santo no sentido absoluto é somente o Senhor, né? E nós temos que ter isso em mente. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos ainda lá no mundo também. Foi o Senhor que tinha um chamado nas nossas vidas e que levantou alguém com compaixão, com o desejo de fazer missões no coração, com o desejo de fazer... Só um momentinho, gente. Eu começo a fazer ação de tudo que é lugar, gente. Ora aí, para poder Deus não permitir essas ligações. São ligações de golpe, dessas coisas, de fraude. É só Deus para ter misericórdia. Passei o dia todo, ninguém ligou para mim. Mas agora, na hora da live, tão ligando para perturbar. Enfim. Então nós vamos observar que Deus se apresenta, voltando aqui um pouquinho, se apresenta a santidade dele. Isaías reconhece a santidade do Senhor e ele reconhece a sua imperfeição diante de Deus. E ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque é
É ele dizendo, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? Eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece primeiro a impureza dos lábios dele. E em seguida ele diz, eu também habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, não é só o povo que tem os lábios impuros, não, eu também tenho os lábios impuros. E ele diz, é como se ele dissesse assim, e agora os meus olhos veem a santidade de Deus e eu sinto que eu não vou prevalecer diante de uma santidade dessa, né? E aí nós vamos ver que o que Deus quer de nós é o que? Reconhecimento das nossas fraquezas. É entender que nós, por mais que nós nos santificamos no meio desse sistema corrupto, que é esse sistema secular, por mais que nós santificamos as nossas vidas, vai ter momento que a gente vai falhar, porque a gente é ser humano, a gente é imperfeito, não só habitamos no meio de um sistema corrupto, mas às vezes as corrupções querem nos atacar, e a gente precisa estar na torre de vigia o tempo todo para não ser corrompido por esse sistema, né? E nós vamos observar aqui que ele reconhece a sua impureza, ele reconhece a impureza do povo que ele estava inserido naquele contexto, e quando ele reconhece isso, aí ele ouve uma... diz aqui no 6, um dos serafins, porém, voou para mim trazendo, ou seja, quando ele pensou isso, sabe? Ai de mim, porque tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, automaticamente o sentimento, o pensamento dele já foi comunicado nos céus, e os serafins foi lá e pegou uma espécie de tesoura, foi até o altar, pegou uma brasa e tocou aonde? Tocou na boca dele, gente, porque o problema dele estava na boca dele. E o meu tá na garganta, secando. E aí a gente vai observar que Deus, ele não erra. Ele sabe onde é que nós temos o nosso ponto fraco e onde é que ele precisa tocar para nós sermos libertos, né? Jeová, ele não foi até a perna de Isaías, até o pé de Isaías, até a mão de Isaías, ele foi até a boca, porque o problema de Isaías estava na boca, não estava na perna, não estava no pé, não estava no umbigo, não estava na cabeça, estava na boca, né? E aí nós observamos a paz, Neuza, que Deus te abençoe, minha amada. E aí a gente observa que Deus envia um serafim lá, um serafim se prontifica, pega uma tesoura, pega uma brasa lá do altar do nosso Deus, e ele vem e toca nos lábios do profeta Isaías, e ali a iniquidade do profeta Isaías foi sanada. Então, ele sabe, Deus sabe muito bem onde é que nós precisamos ser tratados, onde é que nós precisamos ser sarados, né? O problema do profeta Isaías estava nos lábios. Mas de repente, nessa tarde, o nosso problema está na nossa alma, está no nosso emocional, nos nossos sentimentos, pode estar no nosso psicológico, pode estar até mesmo no nosso corpo físico. E Deus, ele é poderoso. Ele continua, como diz lá na carta aos Hebreus, ele é o mesmo ontem, ele é hoje, ele será eternamente o mesmo Deus. Ele não muda. Em outra passagem bíblica a gente vê a Bíblia nos deixando bem claro que ele não muda. Em Deus a gente não encontra sombra nem variação nenhuma do caráter, da natureza dele, do ser que ele é. Ele continua o mesmo de eternidade a eternidade. A gente muda, mas ele não. Então, onde for preciso ele tocar em nós nessa tarde, ele toca, assim como ele tocou na boca de Isaías, que era a problemática do Isaías que precisava ser resolvida, né? Ele pode tocar em nossas vidas nessa tarde também. A gente só precisa dizer, Senhor, meu problema está aqui, ó. Apresenta diante dele, porque ele é poderoso para resolver. O meu problema está aqui, está no meio da minha família, Deus. Olha, está assim, está assim. Nossa, pastor, mas Deus não sabe? Ele sabe, mas ele quer se relacionar com a gente. Ele é nosso Pai amoroso e ele quer nos ouvir. Ele quer falar e ser ouvido por meio da sua palavra, mas ele também quer nos ouvir. Ele quer relacionar. O relacionamento com Deus é um relacionamento interpessoal, não é um relacionamento daqui, ó Deus, o Senhor está lá, eu sou a formiguinha, eu estou aqui, não. Nós
oramos, nós clamamos ao nosso Deus, Ele nos responde. Quando Ele nos dá comando por meio da sua palavra também, nós também falamos. E em cima daquilo que nós falamos, o Espírito de Deus, Ele trabalha em cima da palavra direcionada. E aí nós vamos observar que Ele é tocado, que Ele é purificado. E quando Ele chega na posição que Jeová, que o nosso Deus queria, aí Ele recebe a convocação da parte de Deus. Deus, Ele vem e diz para Isaías, olha aqui no 8, depois disso ouvi a voz de quem? Não foi dos serafins. Até porque os serafins não se pronunciou diante do profeta Isaías. Quem se pronunciou foi o próprio Deus, foi Deus. O serafim, ele simplesmente agiu. Foi lá, pegou a brasa, tocou nos lábios de Isaías e sanou a iniquidade dos lábios de Isaías. E aí, em seguida, quando Isaías passa por esse processo naquela visão, aí vem Jeová, o nosso Deus, e diz: a quem enviarei? Ele fez a pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele começa falando no individual, a quem eu enviarei? É como se ele dissesse, a quem eu enviarei? Mas em seguida ele diz, e quem há de ir por nós? Já não é mais no singular, é no plural. Então disse eu, eis-me aqui. Envia-me, tem traduções que diz, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo. O profeta foi chamado para quê? Para fazer missões, para fazer evangelismo, para fazer campo, né, Neuza? Para partir para o campo missionário, fazer a obra que Deus confiou a nós. Não confiou a seres celestiais, a anjos, a arcanjos, a querubins, a serafins. Não, ele confiou, ele achou graça em nós, como profeta dele aqui na terra, para poder proclamar as boas novas do reino de Deus. E aí ele diz, vai e diz a este povo, ouvis de fato. Olha o que Deus diz, e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. É assim que se encontra a humanidade que faz parte do sistema corrupto que está ao nosso redor. Eles ouvem, mas eles não entendem. Lembra que a gente estava tendo um estudo sobre escatologia lá no Apocalipse? E no final das cartas, sempre Jesus dizia assim, no finalizar de cada carta, as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Todo mundo tem ouvido, gente. Mas guardar é para poucos, né? A Paz Lúcia Lima. Então a gente observa que ouvir, a gente ouve qualquer ruído. Mas o ouvir de Deus na linguagem divina é ouvir para praticar, para colocar em prática. Né? E aí Deus passa o relato para Isaías e fala assim, é como se ele dissesse assim, olha, você vai e já estou te avisando, é um povo que é surdo, tem ouvido para ouvir, mas não entende, eles são surdos, né? Eles também têm olhos para ver, mas eles não veem. Ou seja, quem está nesse sistema corrupto, eles ouvem o que lhe apraz, eles ouvem o que eles querem ouvir. E ouvir a Deus é diferente de ouvir o que a gente quer ouvir, né? Quando a gente quer ouvir o que a gente quer, a gente está vivendo uma vida natural. E o apóstolo Paulo fala que as coisas espirituais é diferente das naturais. E só entende as espirituais quem é espiritual. Ou seja, é para aqueles que deixa Deus tirar a surdez espiritual e deixa tirar a cegueira
das nossas visões. A visão espiritual e a audição espiritual é totalmente diferente da visão carnal da gente, da audição carnal da gente. Porque enquanto a gente vive nesse mundo, nesse sistema corrupto, aí fora a gente ouve o que a gente quer e a gente vê aquilo que a gente quer e a gente tira as conclusões do nosso jeito, e com Deus não funciona assim, é totalmente diferente. A paz, Kátia, Deus te abençoe, minha amada. Estamos em oração por você e pela sua família, tá? O Senhor é com vocês. E aí nós vamos observar que Deus, ele tem esse cuidado de preparar os profetas dele para uma missão aqui na terra, né? Ele tem esse cuidado, ele nos chama, ele mostra a sua santidade. Se a gente observar, quando Deus usa Moisés para tirar o povo ali da terra do Egito, ele pede para Moisés levar o povo para quê? Para adorar primeiro. Porque por meio da adoração, a gente conhece o nosso Deus. A gente aprende a se relacionar com o nosso Deus. E logo após a gente adorar o nosso Deus, aprender a se relacionar com Ele, aí o que ele fez? Pega Moisés e fala, sobe para o Sinai, porque agora eu vou dar a constituinte. Eu falo assim para ficar numa linguagem que a gente consiga entender. A paz de Juraci. Então nós vamos observar que ele manda Moisés subir para o Sinai, que ele ia receber as tábuas da lei, a lei divina lá. E o que eu acho interessante, deixa eu compartilhar esse negócio aqui com vocês. Não sei se vocês já leram essa passagem, mas Moisés, ele subiu para o monte, e aí o que aconteceu? Deus pegou, lavrou as pedras, eu me divirto com Deus, né? Em algumas passagens bíblicas, quando eu estou meditando. Moisés sobe, aí Deus lavra as pedras e Deus escreve com o dedo dele ali, e de repente Deus vê que o pau está quebrando lá embaixo do Sinai e fala, desce rápido. Eu estou falando assim, numa linguagem nossa do cotidiano, para a gente entender melhor, né? Fica mais fácil para algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que de repente vai assistir aqui a live, a transmissão. E aí Deus diz, desce porque o negócio lá embaixo está pegando fogo, viu? Fizeram um bezerro de ouro e estão lá se prostrando diante do bezerro. Até Arão, que foi escolhido como sacerdote, entrou na neura do povo. Vai lá, desce lá. E Moisés desce com as tábuas, né, que Deus havia lavrado e escrito com o próprio dedo dele, desce, e quando ele vê aquela palhaçada do povo de Israel, diante de um bezerro de ouro, dançando lá e festejando, a bagaceira comendo solta, Moisés fica tão irado que ele manda ali as tábuas que Deus tinha dado para ele lá no chão e quebra, de tanta raiva. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que irar. Deus nos dá o direito de irar, a gente só não pode pecar. E também, quando a gente ira, a gente não pode ir com os nossos irmãos, ou os nossos irmãos com a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, antes do sol se pôr, se conserte com o seu irmão, viu? É assim que Deus, ele nos deixa claro. E às vezes a gente passa tanto tempo, né, sem perdoar os nossos irmãos, sem Deus está conversando conosco nessa tarde, inclusive comigo também. Às vezes a gente, por algum motivo, eu gosto de falar na linguagem que todo mundo entende, inclusive os jovens, né? Às vezes a gente entra numa treta santa e discute alguma coisa, se aborrece com o nosso irmão, e aí fica de biquinho de lá e outro de cá, e Deus, ele tá... já foi tanto sol que se pôs sobre a nossa ira, sobre a nossa desavença, e Deus está falando, vai lá e se conserta, não deixa o sol se pôr sobre a ira. E está passando um dia, o sol está indo, o sol está voltando, o sol está indo, o sol está voltando, e a gente não sabe por quê que a nossa situação está desse jeito, e Deus está falando, você está deixando o sol se pôr sobre a sua ira, a ira sua e a ira do outro. Então se conserta para poder eu descer e fazer o negócio do jeito que eu quero. Né? Deus está conversando conosco aqui, nessa tarde. E aí nós vamos observar que Moisés quebra as tábuas da lei lá, de tanta raiva que ele ficou de ver Arão, que era o principal que deveria estar corrigindo o povo, estava lá se curvando diante do bezerro de ouro. E aí ele quebra
Aí Deus põe ordem, como diz o povo, pôs ordem no barraco, na tenda, né? Botou o povo, conversou lá, Moisés apaziguou a situação, derreteu o bezerro de ouro, enfim. Depois vocês leem lá. Eu não sou muito de dizer capítulo e versículo, às vezes eu até lembro onde é que está o capítulo e versículo, mas eu não digo, porque sabe por quê? Porque a gente tem que aprender a ler a Bíblia. A gente tem que buscar correr atrás. Eu faço igual o pastor Cláudio Duarte, não sou obrigada a saber tudo não, vai lá e lê. Procura na Bíblia, pesquisa. E aí a gente observa que depois Moisés tem que subir de novo para poder Deus ter que escrever as tábuas, porque ele quebrou, né? E aí Deus já faz o seguinte, é isso que eu acho interessante. Deus fala assim, agora tu vai lavrar a pedra. Tipo, eu não mandei você quebrar as pedras não, viu? Seu teimoso, seu iracundo. Vai lá, agora lava as pedras. Lavra as pedras, porque eu só vou escrever. Então, em tudo isso, a gente aprende algo com Deus. Faz, Leda. A gente aprende com o nosso Deus, né? Então, nós vamos ficar aqui com essa palavra de introdução a respeito do profeta Isaías. Que vocês sejam enviados por Deus, que vocês não resistam à voz de Deus quando Deus estiver falando com vocês. Tem até um versículo bíblico que nos diz o seguinte, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, né? Quando Deus fala, Ele quer que a gente atenda ao comando dEle, à voz dEle. E quando a gente resiste à voz dEle, às vezes vem consequências por conta do endurecimento do nosso coração. Então, que nós venhamos ficar com essa palavra dessa tarde, que nós venhamos falar igual o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Estou à tua disposição, Senhor. Faça uso da minha vida conforme o Senhor bem entender. E eu sei que cada um que Deus chamar aqui, desses que estão assistindo e dos que ainda irão entrar, Deus vai usar cada um de uma forma, gente. Às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, como eu queria ser usado igual a irmão fulano. Mas você não sabe o preço que ele paga para ser usado daquele jeito, né? Então Deus vai nos usar de acordo com a necessidade da sua obra, do seu reino, cada um na sua função. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E cada membro tem a sua função. A mão não faz o que o pé faz. O pé não faz o que o olho faz. O olho não faz o que a boca faz. O olho só visualiza. Mas quem comunica o que está visualizando é a boca, né? E com tudo isso é um entrelaçamento, uma sincronia muito grande dos membros do corpo, sabe? Agindo em comunhão, em harmonia, para que o serviço do reino seja feito, né? A mão faz a sua parte, o pezinho faz a sua parte, o olho faz a sua parte, a boca faz a sua parte. Mas quando nós observamos, o foco é único, é o engrandecimento do nome do Senhor, né? É o engrandecimento, é a expansão do reino de Deus aqui na terra, né? Então, nem a mão é melhor do que o pé, nem o pé é melhor do que o olho, nem o olho é melhor do que a orelha. Cada um só executa a sua função no reino. Cada membro só vai executar a sua função para o qual o Senhor Jesus designou cada um dentro do reino de Deus. A Bíblia diz que uns foram chamados para apóstolos, foram chamados para presbítero, outros foram chamados para diácono, e enfim, cada um tem a sua função, né? E aí nós vamos agora para o nosso estudo, concluir o nosso estudo, que a semana passada a gente estava falando a respeito das dificuldades que nós encontramos para poder fazer missões. Eu já deixei meu notebook aqui abertinho. A semana passada nós estudamos a respeito de barreiras sociais, as barreiras sociais que nos impedem. Eu vou fazer como que diz, um retrospecto aqui rapidinho, lembrando de algumas das barreiras que vêm para nos impedir de fazer missões, de fazer a obra de Deus. Nós falamos a semana passada a respeito das barreiras sociais,
das barreiras físicas. Eu vou relembrar vocês aqui um pouquinho, né? Um pouquinho sobre essas barreiras. Meu notebook não é de última geração não, viu, gente? É um caso sério. Nós vamos observar, deixa eu puxar logo aqui direto na aba, que daí não fica essa de ficar tentando aos pouquinhos, né? Então, nós aprendemos a semana passada algumas dificuldades que a igreja, que nós, como igreja do Senhor Jesus aqui na Terra, nós como pioneiros da sua obra, como missionários, nós encontramos dificuldades. A semana passada falei sobre as dificuldades da igreja no sentido de perseguição religiosa através de políticos que querem introduzir leis contrárias às ordenanças divinas, crenças e doutrinas cultuais, sabe, tudo que vem como barreira para as nossas vidas, barreiras intelectuais. Eu vou só relembrar um pouquinho aqui a vocês. Quem não assistiu, depois dá uma buscada no meu perfil aí do Facebook e tá no YouTube também. O estudo da semana, a aula da semana passada, para você se inteirar nos detalhes a respeito dessas barreiras aqui. Então, as barreiras intelectuais. Que barreiras intelectuais são essas que a gente encontra que nos impede de fazer a obra do Senhor, de fazer missão? Eu falei sobre a barreira da mente, incluindo capacidade de raciocínio, filosofias, princípios, lógica, processo de pensamento, palavras e termos que afetam a compreensão da verdade bíblica. Tem pessoas que você vai falar da palavra de Deus, pregar as boas novas, o evangelho do reino de Deus, falar sobre Jesus Cristo. Ele vem com tantas filosofias descabidas, sabe? De Sócrates, de Platão, de tanto filósofo, que você fala, meu Deus, o que tem a ver esse filósofo? Filosofia, gente, é o estudo daquilo que é racional. O porquê disso, o porquê daquilo outro, a origem, a causa, blá, blá, blá. Filosofia é isso, Deus não trabalha com isso, né? Faz parte da sabedoria humana? Faz parte, né? Mas Deus não trabalha com a sabedoria humana, a sabedoria dele está muito mais além da nossa. Eu falava outro dia que nós raciocinamos no máximo, estourado, se não me engano, agora falhou, mas se não me engano, quando a pessoa é muito nerd, se não me engano é 12%, e Deus raciocina 100%, então não tem como 12% conseguir entender quem raciocina 100% na sua totalidade, né? E tem pessoas que querem raciocinar 100% e explicar a Deus por meio da filosofia, por meio da sua sabedoria humana, né? Então são barreiras que vêm, barreiras intelectuais, que as pessoas fazem um milkshake na cabeça e quer empurrar goela abaixo de quem tem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E quando você estuda a palavra de Deus, esse tipo de coisa não serve de barreira para a gente, porque a gente tem resposta para tudo de acordo com a palavra de Deus. O Espírito sempre vai nos conduzir a uma resposta sábia dentro da Escritura Sagrada. Mas se a gente não estiver preparado, isso daqui pode servir de barreira para poder nos impedir de fazer a obra de Deus. E aí nós vamos ver barreira que surge no coração das pessoas, que é o quê? Apego às coisas mundanas, que impede de alguém amar a Deus. Tem pessoas que amam mais as coisas mundanas, mais as coisas aqui da terra do que a Deus e a sua palavra. Amor ao dinheiro, prazeres, sexo, vício, preocupações e até honras mundanas. Tem pessoas que estão tão preocupadas em ser bem-sucedido, em ser reconhecido aqui na Terra, que acaba deixando Deus de lado, porque parece que Deus não pode promover, não pode fazer nada disso na vida da gente. E a gente sabe o seguinte, ainda outro dia, acho que foi a semana passada, foi no começo dessa semana, eu falei o seguinte, que a vida com Deus é no particular. Né? A nossa vida com Deus é no particular. Para você construir uma vida com Deus, geralmente vai ser no secreto. Vai ser se relacionando com Deus por meio da oração no teu quarto, como diz Jesus lá no Evangelho de Mateus. Mas quando Ele quer soprar o teu nome, quando Ele quer te fazer importante no reino dele, aí Ele faz em público. Mas não existe
reconhecimento em público sem ter uma vida privada com Deus. Isso é muito interessante. Guarde isso, todos os profetas e profetisas que o Senhor chamou para a sua obra, que Deus convocou para a sua obra. Guarda isso. Não existe sucesso na vida pública sem ter uma vida privada com Deus, né? Sempre vai ter turbulências, um caso sério. Então, se relaciona com Deus no secreto, que Ele vai te fazer prosperar nas demais áreas. Então, nós vimos aqui algumas barreiras que surgem no coração do ser humano, que impede de fazer a obra de Deus, de fazer missões. Tem as barreiras sobrenaturais, que eu falei para vocês na semana passada, as possessões demoníacas no mundo espiritual, que não está palpável aos nossos olhos carnais. Eu enxergo aqui parede, eu enxergo porta, eu enxergo um guarda-roupa, porque eu estou dentro do quarto, né? Enxergo essas coisas. Enxergo o celular aqui na frente, mas eu não enxergo espírito. Espírito a gente sente, né? A gente sente quando está na fiação com Deus. Deus, Ele mostra pra gente se está tendo alguma intervenção maligna, se está tendo uma intervenção do céu querendo nos comunicar alguma coisa. Ele simplesmente nos comunica isso. Então, nós sabemos que existem as possessões demoníacas, existem médios espirituais, bruxaria, encantos, meditação, espiritismo. Vem trocentas coisas, religiões, doutrinas, seitas, heresias, para confundir a cabeça do ser humano e não se relacionar diretamente com o seu Criador. Sabe, ficar buscando atalhos para poder chegar diante de Deus. Mas eu costumo sempre falar, não é todo caminho que me leva até a Avenida Paulista, não, viu? Tem o caminho certo. E as pessoas procuram muitos atalhos. E com Deus é totalmente restrito, só existe um caminho. Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, não é um dos caminhos. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade. Pode ver tudo no singular. Eu sou uma das verdades? Não, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu entendo que aquilo que não é caminho é atalho. Aquilo que não é verdade é mentira. E aquilo que não é vida é morte. Então, a gente simplifica o reino de Deus com essas três palavras, quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se não é caminho, é atalho. Se Jesus não é o centro daquele lugar que você frequenta, então é atalho. Se lá não é a verdade absoluta como as Escrituras Sagradas, então é mentira. E se não existe vida no Espírito lá com Deus, então é caminhos de morte. Sai fora desse caminho. Busque a Deus, que é o teu Criador. É quem te formou. É quem concebeu você dentro do ventre da tua mãe e te sustenta até os dias atuais. Esse é o verdadeiro caminho. É o caminho que te leva, que te conduz à vida eterna com o teu Criador. E aí nós vamos ver a próxima barreira, a barreira física que eu falei para vocês. Tem pessoas que têm defeitos físicos, mentais, surdos e mudos, né? A dificuldade de se locomover, a dificuldade da igreja dar um suporte maior para essas pessoas, né? Não é toda igreja que tem condições financeiras de ter um micro-ônibus, uma van, só para buscar pessoas que têm dificuldade de locomoção para levar para a igreja, gente. Não tem. E às vezes quando os pastores pedem para poder os fiéis patrocinar o reino, gente, mas é tanta murmuração que é só Deus para ter misericórdia. Mas se a gente pensar desde um detalhe desse, de uma pessoa que é cadeirante, que não pode se locomover com facilidade, de uma pessoa que tem problema mental. Pastora, mas o que é que uma pessoa que tem problema mental vai fazer na igreja? Vai fazer o mesmo que você faz. Adorar a Deus do jeitinho dele, Deus vai entender. Sabe por quê? A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Nem os loucos, ou seja, eles adoram a Deus do jeito deles. Os passarinhos não adoram? A Bíblia diz que os passarinhos louvam, amanhece o dia louvando o seu Criador. Então eles adoram a Deus também.
Então, a pessoa que tem uma dificuldade mental, um problema mental, ele adora Deus do jeito dele também. Uma pessoa que é especial na área de inclusão, ela adora a Deus do jeito dela também. Né? A gente, como igreja, precisa estar preparado para dar suporte para essas pessoas. Isso também é fazer missão, sabe? Pegar o seu carro e ir atrás de alguém que tem dificuldade de se locomover, pôr dentro de um carro e trazer para a igreja para desfrutar do privilégio de adorar a Deus por meio dos louvores, como você ao vivo e a cores, sabe? Para poder desfrutar da palavra ao vivo e a cores, sabe? Nossa, pastora, mas hoje tem internet, não precisa estar lá na igreja. Desde o princípio, a gente observa. Deus falou o que para Moisés? Pega o meu povo e leva para um determinado lugar para poder me adorar. Existe um lugar de adoração, gente. A gente não adora não é só dentro de casa. Na igreja, aqui dentro de casa é o maior momento de adoração que a gente tem. É o maior momento que a gente tem para se relacionar com Deus. E lá na igreja é o lugar da comunhão com os nossos irmãos. Deus sempre primou por isso, é primazia, sabe? A congregação de Israel tinha os dias festivos de se reunir para adorar a Deus. Deus não falava assim, fica cada um na sua tenda aí, gente, que eu vou passar e vocês vão sentir a minha presença. Não, não era assim, não. Moisés, convoca a assembleia aí, convoca o povo, porque eu vou descer no arraial. Deus mandava comandos para Moisés, Moisés comunicava ao arraial, ao acampamento do povo de Israel, o povo de Israel se reunia na assembleia e adorava a Deus e via a glória de Deus descer. Então, desde o princípio, sempre teve um local para o povo de Deus se reunir e adorar. Tá tendo essas esquisitices do povo querer adorar na igreja de Jesus Cristo em casa? É agora. Mas sempre teve um lugar onde o povo de Deus sempre se reuniu para poder, em comunhão uns com os outros, adorar e buscar a presença de Deus. Né? Mas voltando aqui, existem essas barreiras, as barreiras físicas, né? Aí a gente vai ver aqui. O Espírito Santo me trouxe aqui fresquinho agora para me relembrou a respeito de um detalhe. Alguém um dia chegou para mim, faz tempo, viu? Mas olha como que Deus é. E falou bem assim, pastora, como é que mudo e surdo adora a Deus? Deus ouve ele não fala. Gente, cada pergunta que pastor ouve, que até Deus fica arrepiado lá no trono, sabe? E aí eu falei, meu filho, Salmo 139 diz que antes de nós abrirmos a nossa boca para expressar o que está aqui no nosso pensamento, de longe ele entende, ele já sabe até o que é que vai sair pela nossa boca. Por quê? Porque eles são dos pensamentos da gente. Sabe? O povo está preocupado com o que Deus está vendo aqui fora. Deus está vendo é aqui, ó. Com que intenção é que você está pensando isso? Com que intenção é que você está maquinando isso para fazer isso? Com que intenção é que você está fazendo isso? Você está fazendo... Eu conheço as tuas intenções, eu conheço os teus pensamentos. E aí eu falei para ele, então é assim, o mudo e surdo adora a Deus mais de forma pura do que a gente. Porque ele não expressa, mas ele conversa diretamente com os céus, e os céus lhe comunicam também, gente. Então, para todo mundo, Deus tem a maneira de se relacionar. Eu fico de boca fechada às vezes e eu oro só com o meu entendimento e Deus me responde. Eu não preciso falar, oh meu Deus, para ler da minha vizinha aqui, escutar que eu estou clamando a Deus, não. Mas eu clamo a Deus, Senhor, só aqui no meu pensamento. Senhor, olha, está acontecendo isso, 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 o senhor viu? E eu converso com Deus assim, como se estivesse conversando com você. O senhor viu, Senhor? Às vezes eu tenho a impressão que ele vai dizer assim, e o que é que eu não vejo? Está perguntando se eu vi. Eu falo, o senhor viu como é que está essa situação? A situação está assim, está desse jeito. Senhor, entra aí no meio disso daí, resolve aí, olha lá, ó. Se eu for resolver, vai ser assim, eu posso fazer errado. Mas quando o senhor resolve nos mínimos detalhes com perfeição. Né? E eu converso só aqui e ele me resolve. E aí eu glorifico o nome do Senhor. Ou seja, Deus não precisa. Deus, ele é espírito. Ele não precisa de uma boca gritando para poder ele ouvir. Quando a gente fala em espírito aqui,
E até mesmo quando a gente xinga em espírito aqui, quando a gente maldiz em espírito aqui, ele nos ouve, ele ouve tudo, né? Tem nada encoberto diante do Senhor. Existem as barreiras sociais, né, que é a pressão dos colegas, perseguição familiar, gangues, prostituição, status, poder. E tem tudo isso que nos impede, que serve de impedimento para nós, como missionários na presença do Senhor. A barreira psicológica que eu falei para vocês, vergonha, fobia, preconceito, complexo, insanidade, tudo isso são barreiras. Barreiras causadas por crente, que foi o que mais deu pano para manga a semana passada, que às vezes os próprios crentes servem de barreira para poder a missão ser feita, porque quando a gente vai comunicar o evangelho lá fora para aqueles que não conhecem Deus, falam, eu não quero não ser crente igual o pastor fulano, igual a missionária fulano, igual o irmão fulano lá, aquele fulaninho lá, que lá não é crente, não. Então, às vezes, a gente como cristão, a gente deixa a desejar e acabamos fazendo o quê? Servindo de barreira para que o reino de Deus não seja propagado e alcance êxito. Temos as barreiras artificiais, que é causada por falta de conhecimento cultural, uso de palavras erradas, maus hábitos, falta de disciplina, insensibilidade às necessidades das pessoas, né? Nós ficamos nessa. E agora nós temos barreiras linguísticas também. Existe isso? Existe. Existem barreiras linguísticas. Nós vivemos num país que temos vários tipos. A miscigenação aqui é muito grande, né? E a gente não conhece todas as linguagens, todos os idiomas. E às vezes a gente encontra barreira de evangelizar uma pessoa porque nós não falamos o idioma dela, não conhecemos a língua dela. Então, às vezes, isso serve de barreira. São mal entendidos causados por não poder apresentar o evangelho na linguagem do coração dessas pessoas, né? As pessoas conhecem, por exemplo, nós temos aqui pessoas da Síria com a linguagem deles, nós temos de países africanos, do continente africano, dos Estados Unidos, e às vezes não são todos os missionários que falam inglês fluente, mas alemã fala good morning, boa tarde, good afternoon, é o que eu sei falar. Então eu não conheço, eu não sou fluente no inglês. Isso já serve de barreira para mim. Para poder evangelizar um gringo, eu tenho que ter uma Alda Patrícia, né, Alda? Falando em inglês para poder traduzir aquilo que Deus quer que eu fale para o gringo. Então, às vezes, tudo isso serve de barreira para as nossas vidas. Eu estou brincando com a Alda porque ela é minha amiga, gente, e eu posso brincar com ela aqui, ao vivo. E aí nós observamos que não existe, né? Não existe desculpas para nós. Igreja pequena, Deus é grande, né? Ai, a igreja é muito pequena, mas o Deus daquela igreja pequena é um Deus grande. Ele é um Deus, eu sempre falo assim, às vezes eu vou em algumas igrejas por aí, Deus fala assim, olha, Deus manda falar para os pastores, olha, o bairro é meu, a cidade é minha, tudo aqui é meu. A hora que eu quiser encher essa tenda e ter que mudar de lugar, eu encho. Porque todos os seres humanos ouvem aos meus comandos quando eu quero fazer. Então, o bairro aqui pertence a ele. A hora que ele quiser, Deus cria algum meio de atrair o povo para essa congregação, que agora é pequena, mas que mais tarde pode não caber e pode ir para uma tenda maior, para um ambiente, para um espaço geográfico maior, né? Então, igreja pobre, Deus é dono do ouro e da prata. Então não tem desculpa pra gente. Deus, ele é grande, ele é dono do ouro e da prata, ele não tem dificuldade com isso. Deus não tem dificuldade em abrir portas, em trazer empresários, em prosperar a vida dos empresários que estão na igreja, porque as portas pertencem a ele, o poder pertence a ele. Ele fecha a porta quando ele quer fechar, ele abre porta quando ele quer abrir, ele abre porta de onde a gente não espera, né? E assim vai. Então, aqui são algumas coisas que a gente não pode usar como obstáculo. Dificuldade no cumprimento de Atos 1:8. Eu coloquei isso aqui.
Buscar revestimento de poder. A gente tem uma preguiça. Gente, cristão tem uma preguiça. Não é preguiça, junta preguiça, zona de conforto, guerra espiritual. Então, revestimento de poder, se revestir de poder, requer uma demanda muito grande. A gente tem que lutar contra o corpo mole da gente, porque a gente tem tempo para tudo, mas quando chega na hora de orar, Jesus amado, parece que tudo acontece para a gente não ter o nosso momento de oração. Vem imprevisto assim que você fala, não é possível uma coisa dessa. O tinhoso deve estar por trás. Agora que eu vou orar, sim. Eu vou orar. Sabe? E a gente enfrenta momentos de guerras quando chega o momento da gente estreitar o nosso relacionamento com Deus por meio da oração, para ser revestido de poder. Atos 1:8. O problema com oração, a dificuldade que nós temos de nos revestir de poder diante do Senhor, pedir revestimento de poder é tão grande, que começou lá na inauguração da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O que Jesus falou? Vai para o cenáculo. Fica lá. Ou seja, fica lá buscando a minha presença, porque a gente não ia ficar lá no cenáculo olhando para a cara do outro. E aí, para que foi que Jesus mandou a gente aqui mesmo? Será? Para que foi? Para olhar para as paredes? O que foi? Não, para buscar a presença dele, para orar, para continuar o relacionamento com Deus, estreitar o relacionamento com os céus. E aí Jesus fala assim, vai lá para o cenáculo, fica lá, e só sai de lá quando vocês forem revestidos de poder. Eu estou falando numa linguagem assim que todo mundo possa entender. Para que vocês sejam, até que vocês sejam revestidos de poder. E sabe quanto tempo durou essa espera? Gente, continua orando aí, porque só Jesus na causa. E aí, durou 10 dias. E aí, quando chegou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desceu ali no cenáculo. Mas pasme vocês, no primeiro dia, sabe quantos foram se reunir lá no cenáculo? Em Atos dos Apóstolos está registrado isso, em torno de 500 e poucas pessoas se reuniu lá no cenáculo. Mas sabe com quantos chegou o 10º dia? Quantos foram revestidos de poder? Teve paciência de esperar? 120. Gente do céu. Então foi muito crente desistindo do revestimento de poder. E isso continua até os dias de hoje. Se você convocar, não é assim, Alda? Convocar a igreja para um congresso, rapaz, para uma campanha de prosperidade, a igreja fica assim, ó, cheia de cura e de libertação, fica assim, cheia. Agora convide para oração, para ver só. Convide para o revestimento de poder. É Pedro, Tiago e João. A dificuldade é desde lá de Atos dos Apóstolos. E a falta de revestimento de poder é uma barreira também para a gente fazer missões. Para a gente testemunhar do poder do Evangelho. Para a gente propagar as boas novas. Porque Jesus falou bem assim, ó, vocês vão ser cheios do poder. Para quê? Para ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Então, para a gente sair para fazer a obra missionária, a gente precisa estar revestido de poder. A gente está saindo para ir de encontro com cobras, escorpiões, com lobos. A gente vai para um sistema corrupto, onde tem de tudo. Lá está cheio de pessoas a serviço das trevas. E a gente tem que estar revestido do céu, cheio do poder de Deus, para quando acontecer algum imprevisto, a gente ter as armas certas para poder guerrear no campo missionário, né? E aí nós vamos ver aqui atitudes que o departamento local de missões deve tomar. Eu trouxe aqui algumas atitudes. Revestimento por meio da oração e jejum, nós acabamos de falar aqui.
participar de treinamentos, cursos voltados para a área de missões, promover culto nos lares daqueles que já congregam, para resgate daqueles que ainda não têm compromisso com Deus. Foram algumas dicas que eu trouxe aqui como observação para poder a gente que, como missionário, como missionária do reino de Deus, como lavradores da última hora, porque a Bíblia diz que a seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Então eu trouxe aqui algumas estratégias para poder a gente conseguir fazer a obra de Deus. Promover culto nos lares é maravilhoso, porque às vezes tem lares que a família é grande, mas só um ou dois serve ao Senhor. Quando a gente promove culto nesses lares, o restante da família é beneficiado também, né, pastora Alda? É beneficiado também. E aí é onde começa a congregação se expandir, o reino de Deus a ser amplo, a ampliar. Promover culto nos lares dos novos convertidos, até que os mesmos possam caminhar com seus próprios pés. Gente, ser novo convertido não é brincadeira, não. É a mesma coisa de pegar uma criança e pôr numa guerra de adulto, sabe? A gente precisa cuidar dos novos convertidos como bebês que estão dentro do berço, precisando de ser trocado, precisando de banho, precisando de mamadeira. A gente precisa cuidar deles. E através desses novos convertidos, a gente promovendo o discipulado dentro da casa deles, a gente acaba atingindo o alvo dos céus ali no meio da família toda, né? E é uma estratégia maravilhosa, né, Alda? É assim que o reino de Deus se expande. É dessa forma, discipulando os novos convertidos dentro dos seus lares, usando os lares para poder, através do ensino ali, do discipulado para o novo convertido, aqueles que estão ao redor, que pertencem à família, são abençoados também. Eu ministrei na terça-feira na comunidade do pastor Luiz, e eu dizia que por conta de um Obed-Edom, de um servo, sabe, que recebeu a Arca da Aliança lá, toda a família dele prosperou. Não precisava de 3, 4 Obed-Edom lá para poder ser próspero, não. Através de um Obed-Edom, a presença de Deus vem e faz o que lhe apraz dentro de um lar. Então, de repente, nós conhecemos algum Obed-Edom que já está começando a carregar a presença de Deus, conhecer a Deus, se relacionar com Deus. E aí a gente vai lá dentro da casa dele e leva a bênção para todo mundo que está ao redor, junto com o Obed-Edom, né? Tem também, monte uma equipe de evangelismo pessoal para sair ao campo. Aquela moda antiga, né, Alda? Ainda funciona até os dias de hoje. Montar uma equipe de evangelismo e sair para o campo missionário, sabe? Interagir com outros grupos de missões da sua igreja ou da regional, da sua cidade, para desenvolver estratégias e executá-los. Por exemplo, antigamente, gente, não tinha esse negócio de tal ministério trabalhar só para si, tal ministério ficar lá só para si. Não, quantos encontros de missões eu participei, encontros interdenominacionais, sabe? Era enviado, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus estava à frente do culto de missões, de repente, no Centro Cultural, vou dar um exemplo. Mas ela mandava ofícios, cartas para os pastores de todas as congregações, por exemplo, aqui de Caieiras, não importa se era batista, se era Deus é Amor, mandava a carta para essas pessoas, convidando para participar desse encontro de missões, sabe? Dessa propagação do reino de Deus lá no Centro Cultural. E quando a gente chegava lá, tinha profetas convidados para pregar sobre a salvação lá. E se juntava assembleianos, Deus é Amor, batista, presbiteriano, todo mundo ali. E cada um levava um convidado que não era crente da sua comunidade. Mas chegava ali, ouvia a palavra da salvação, sabe? E se decidia a servir ao Senhor e voltava cada um para as suas comunidades, para servir ao Senhor lá nas suas comunidades. Ou seja, todo o reino de Deus era beneficiado.
um egoísmo tão grande predominando no reino, até mesmo dentro do reino, sabe? Que parece que é cada um por si, Deus por todos. E Deus ainda tem saudade desses momentos que não existia placa, existia um povo. Existia um povo que propagava a palavra dele. E cada um voltava para suas comunidades abençoados, porque cada um levava almas de lá para ouvir a palavra de Deus e todas as igrejas voltavam com seus molhos. Saía para semear, mas voltava com seus molhos para suas comunidades. E cada dia que passa parece que o povo de Deus vai ficando com um coquinho desse tamanho. Sabe, Deus ele é muito grande, ele é muito poderoso para ficar trabalhando de forma individual. Deus não age no individual, sabe? No egoísmo, na divisão. Deus não age. Deus ordena a bênção onde há comunhão. Há salvação onde há comunhão. Onde há divisão. Não conte com Deus não, que Deus não é Deus de divisão. Deus é Deus de somar e Deus é Deus de multiplicar. Deus é Deus de compartilhar. Mas Deus não é Deus de subtração e Deus não é Deus de divisão, né? Então, interagir com outros grupos de missões, como eu já falei, da igreja, da regional, da sua cidade, para desenvolver estratégias e executá-los. Realizar cultos em pontos estratégicos de cada bairro da sua cidade. Poxa, tem um bar ali que é lotado no final de semana, menino, lá bomba de gente no forró, bebendo, a bagaceira. Então, escolhe lá um cantinho, pede uma tomada, uma luz, uma extensão e faça um culto lá. Enquanto o pagode tá comendo solto lá, o forró tá comendo solto lá, você tá pregando a palavra de Deus cá. Quem estiver necessitando de ouvir a voz de Deus, vai largar o forró lá e o pagode vai vir para cá. É muito simples de fazer a obra de Deus. É a gente que coloca confusão, é a gente que cria pretexto para dificuldade, a gente põe barreira. É uma loucura, é uma coisa de doido. Ai, Senhor, se ouviu? Eu não vou me misturar com as trevas, então fica aí clareando onde já é cheio de castiçal. Então fica aí dentro de casa com as lamparinas tudo acesas, olhando para a cara do outro, porque castiçal, lamparina, clareia, é onde está escuro mesmo, gente. Mas parece que o povo tem medo das trevas, porque parece que as trevas vão invadir a vida deles, sabe? E a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então é nós que temos que partir para o meio das trevas, sabe? Tendo a certeza de quem está conosco, do Deus que está conosco. E ter a certeza de que as trevas vão ser dissipadas naquele lugar. E que as pessoas... Você sabia, quando eu congregava na Assembleia de Deus, tinha um bar enorme, no percurso que eu ia para a igreja. E eu passava, era um forró, um pagode. Renata do céu, você não tem noção. Era, como diz o povo, era um tum, sabe? E eu passava, e todo dia que eu passava, eu falava assim, isso daqui ainda vai ser uma igreja. Em nome de Jesus, o nome do Senhor ainda vai ser glorificado aqui, as portas desse bar vai fechar. Se o dono do bar soubesse, tinha mandado me dar uma surra, né? Enfim, mas a conversa era entre eu e Deus. E eu profetizei várias vezes, vai se transformar numa igreja. Isso aqui vai fechar como um bar. E Deus vai glorificar o nome dele aqui, nesse lugar, nesse mesmo lugar. Gente, hoje em dia é igreja lá. Pastor Wellington, Wesley, o filho da irmã Francisca. Tem uma congregação lá, coisa maravilhosa. Eu passo assim, sabe, na frente. Às vezes eu passo lá na frente e o culto está acontecendo e eu, aqui com Deus. Obrigado, tá, Senhor? As nossas palavras têm poder, lembra que eu falei outro dia aí? Isso mesmo, pastora Alda. A pastora Alda está dizendo aqui, gente, a gente ajuda famílias na intimidade. Isso, porque quando a gente fica só por fora, né, pastora? A gente fica só por fora, a gente só ajuda no grosso, né? Mas quando a gente entra dentro das casas, a gente fica sabendo de problemas bem mais íntimos, que é nos comunicado, e a gente em perfeita comunhão se abraçam e clamam num só propósito, e Deus entra com providência e faz coisas extraordinárias.
Gente, eu já cheguei a entrar dentro de lares que estava todo mundo doente. As trevas estavam tomando conta daquele ambiente. Estava todo mundo doente naquele lar. Estava o marido desempregado, padecendo necessidade. Já tinha cortado água, já tinha cortado luz, as portas estavam fechadas. E eu fui para dentro desse lar fazer uma campanha. Que a gente fazia campanha, né, Aldo? De sempre nos lares. Fui fazer uma campanha. Lembro como se fosse hoje. 3 quarta-feiras. E na primeira, a gente começou com 4 pessoas. Na última quarta-feira, só tinha eu, Deus e a família. Mas quando chegou na última quarta-feira, não tinha mais ninguém doente. Foi a pastora que fez isso? Foi não, foi Deus, viu? A pastora não faz nada. A gente é só instrumento, a gente é só uma voz. Só isso. Passa disso. As pessoas, as crianças estavam curadas para a glória de Deus. O esposo recebeu proposta de emprego, foi trabalhar e ele era pedreiro, ele recebeu logo assim uma bolada grande para começar a construção. Ele pagou água, ele pagou luz, ele fez compra. Antes das compras dele chegar, eu como igreja fui na assistência social da igreja na época, no que faz a parte social. Falei, gente, tem uma família que está morrendo de fome, está nessa situação aqui. Corri com a cesta básica, porque não adianta você ir falar da palavra de Deus se o povo está com o estômago roncando nas costas. Leva a palavra, mas leva a cesta básica também, né? E até para levar a cesta básica, você precisa estar cheio do poder de Deus, né? Enfim, e ali o nome do Senhor foi glorificado. Quando chegou no terceiro dia, na terceira quarta-feira, na terceira semana, o povo estava tudo glorificando a Deus. O cenário da casa era outro, o semblante das pessoas era outro. Quem pode fazer isso? Somos nós? Não. Mas nós somos instrumentos da parte do Senhor e Deus, Ele honra com a sua palavra. Ele vela para cumprir com a sua palavra. Mas precisa, Deus trabalha em parceria com a terra, Ele não trabalha sozinho. Ele precisa contar conosco para poder fazer a obra dele aqui. Então, nós vamos ver aqui, já estamos encerrando, colocando ponto final. Promover cruzadas de milagres em pontos de fácil acesso ao público, como eu falei, centro cultural. Hoje em dia tem um teatrão maravilhoso para fazer cruzadas de milagres. Realizar teatro em praças públicas, antecipando a divulgação com convite pessoal, anúncio por meio de faixas, em casa de comércio, banners, redes sociais. Gente, não tem desculpa para a gente não fazer missão. Promover palestras sociais em escolas para alcançar jovens, adolescentes e até crianças. Realizar campanha de conscientização na área social, dengue, coronavírus, que era na época, tinha o coronavírus, né? Juntamente inserir uma porção da palavra de Deus. Em tudo que a gente for fazer, sempre Deus vai nos dar uma brecha para falar da grandeza dele, né? Então não tem desculpa pra gente. E aí nós vamos ver, promover cruzadas interdenominacionais, como se promovia antigamente, de grande porte, envolvendo o povo de Deus, arrecadar alimentos não perecíveis, agasalhos, atendimento na área de saúde, estética e beleza para a área social de todas as congregações ser envolvidas. Tudo isso são meios que a gente, como missionários da parte de Deus, pode estar promovendo para poder a igreja do Senhor expandir, né? Mas a gente fica só dentro das 4 paredes, olhando para a cara do outro. Às vezes até discutindo, disputando posição, disputando título, disputando. E Deus só assim assistindo e dizendo, eu sou eterno, viu? Eu posso esperar, eu vou esperar vocês acordar, vou esperar vocês entrar pelo caminho meu. Porque enquanto vocês não entrar pelo meu caminho, eu vou estar aqui esperando. E a gente fica naquele zum, parecendo criança no jardim da infância, se degladiando, fofoca de um, fofoca de outro, fala aqui, fala acolá, sabe? E a gente precisa mudar esse quadro dentro do reino de Deus, para que o nome do Senhor realmente seja glorificado e seja pronunciado para quem precisa. E que a gente não venha servir de tropeço para essas vidas que precisam ser salvas.
Nós precisamos promover cultos públicos em comunidades carentes para fazer uso do que for arrecadado e suprir as necessidades. Vocês vejam como é lindo a maneira, as estratégias que Deus pode nos dar. A gente pode arrecadar alimentos, promover cruzadas, arrecadar alimentação, cruzadas interdenominacionais, sabe, promovendo tudo isso nessas cruzadas, atendimento na área da saúde, estética, de beleza, para a área social de todas as congregações envolvidas. E aí, em seguida, isso já é um pontapé inicial para poder pegar o que foi arrecadado, entrar nas comunidades carentes e fazer uso do que foi arrecadado, suprir as necessidades materiais, mas também espirituais, junto com a cesta básica, levar a palavra de Deus também para as comunidades carentes, né? Então, são estratégias que Deus nos dá. Então, nós vamos finalizar aqui. A situação da população mundial que precisa ser alcançada pelo Evangelho, gente. O ID é um chamado que continua ativo aproximadamente, olha só, eu fiz uma pesquisa, aproximadamente 3,1 bilhões de pessoas nos dias atuais ainda não ouviram falar de Cristo. A gente está apegado aqui a Calheiras, ao Brasil, porque aqui tem uma liberdade de expressão, sabe? Para a gente propagar o evangelho, a gente fica na zona de conforto, uma coisa de doido. Mas a situação mundial é essa aqui, ó. 3,1 bilhões de pessoas nos dias atuais ainda não ouviram falar de Cristo. Em termos de percentual, esse número é quase metade da população atual do planeta. Ou seja, 42,3%. Não ouviram falar de Jesus ainda. Isso é terrível. E o pior cenário da difusão da mensagem do Evangelho é a Ásia, onde cerca de 60% dos habitantes nunca ouviram falar de Jesus. Então vocês vejam bem que missões têm pressa. Deus tem pressa para a igreja se levantar, sair desse sono profundo, sabe? De ficar parecendo a bela adormecida, se levantar e propagar a palavra de Deus. Por isso que eu falo assim, gente, a gente não tem mais desculpa para não fazer missões. A gente não tem desculpa de dizer, ai Deus, eu sou uma coitada, pai, eu sou um coitado, eu não sei nem falar direito da palavra de Deus. Ô, gente, olha um estudo desse aqui. A gente compartilha com quem não conhece, com quem precisa ouvir a palavra de Deus. E o nome do Senhor é glorificado, às vezes, por meio de um estudo, por meio de uma palestra. A gente tem nas internets aí o dia inteiro. Facebook tem vídeos de ministrações maravilhosas, testemunhos maravilhosos, estudos maravilhosos, palestras maravilhosas, que a gente pode fazer missão compartilhando com nossos familiares que ainda não são cristãos, com colegas, com amigos. Então, não existe desculpa para a gente não fazer missão. Não é verdade? Não existe de jeito nenhum. Então, nós precisamos acordar. Acordar é a palavra que eu vou finalizar aqui. Acordar e olhar ao nosso redor. Sabe o que também eu vou fechar aqui dizendo que nos impede de fazer missões? O nosso egoísmo. De olhar só para o nosso umbigo. Minha família já está salva mesmo. Ai, minha família todo dia já conhece o evangelho. Sabe? Não preciso mais falar de Jesus, não. Eu já fiz a minha parte igual Noé. A gente usa até a Bíblia. A gente... Ó, Noé pegou e falou que ia construir a arca. O povo não deu ouvido, mas ele pelo menos salvou a alma da família dele. A gente usa, gente, esse texto para poder se acomodar diante de Deus. Isso é egoísmo. Não é só nossa família que precisa ser salva. Claro que ela é o foco principal, começa em Jerusalém. Mas aí a gente tem que ter compaixão da Judéia, a gente tem que ter compaixão de Samaria e a gente tem que ter compaixão dos confins da terra, né? Deus nos chamou para isso. Então fica essa palavra para o nosso coração. Eu não sei nem que horas são, estou perdidaça aqui, mas enfim, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, né, nessa tarde. Se você gostou do que ouviu, compartilha, faz missões, compartilha. Pastora Lu não ganha um centavo por isso não, mas o reino de Deus ganha, sabe? E eu aprendi, a pastora Alda também, nós aprendemos que o crescimento do reino
E todos vocês que são cristãos aqui, está no compartilhar. Vamos compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a fonte divina jorra dentro da gente. Agora, se Deus manda, se Deus nos enche, e a gente fica assim, ó, só inchando, e de boca fechada, para que Deus vai mandar mais pra gente? Se a gente fica igual represa. Represa só desce água dos morros e cai ali dentro da represa e fica ali represada. Ah, tá, e daí? Então Deus quer que a gente seja como rios, sabe? E vocês já viram que os rios, eles... Outro dia eu comentava com alguém a respeito disso. Os rios, eles não param por causa de obstáculo. O missionário ou a missionária tem que ser desse jeito. Não pare por causa de obstáculo. O rio, ele não para por causa dos obstáculos. Ele contorna os obstáculos e segue o curso dele. E sabe o que é que ele encontra lá na frente? Um oceano. Já pensou se ele parasse para olhar os obstáculos que tem ao redor dele? Ele jamais iria desfrutar do oceano. Então a mesma coisa é a gente. Se Deus manda, e a gente fica só engordando, só comendo, só inchando e ficando ali a ponto de explodir, às vezes a gente está explodindo tantos problemas porque a gente está engolindo tudo que Deus está mandando e não está colocando para fora o que é para colocar para fora. Tudo que a gente... Eu vou dar um exemplo do nosso físico, da nossa vida natural. Tudo que a gente come, parte dele é usado, mas tem parte que precisa ser posto para fora. Se não pôr para fora, a gente morre. A mesma coisa. Deus dá exemplos de coisas naturais para a gente entender as coisas espirituais. Às vezes Deus está dando, você está lendo a Bíblia, está entendendo direito, ora, jejua, mas quando chega na hora de ministrar para alguém, trava tudo, parecendo que é você que vai fazer. Nossa, e se eu disser que Deus vai fazer isso, veio aqui na minha mente, que é para eu dizer para Mariazinha que as portas vão abrir. E se eu disser para ela que as portas vão abrir em nome de Jesus e a porta não abrir? Ô filha, se você está falando que é em nome de Jesus, Jesus zela pelo nome dele. O nome de Jesus não vai para as pessoas Serasa, não, para o escândalo, não. Quando você diz, me fez lembrar agora do pastor Cláudio Duarte, quando ele diz que Davi foi lutar contra o gigante, e aí ele até faz uma brincadeira, ele diz assim, imagina Deus lá no trono dele sentado, Jesus do lado olhando a situação, Davi lá embaixo, enfrentando desse tamanhozinho, enfrentando o gigante, né, de quase 3 metros de altura, ou aproximadamente, ou até mais. E aí, imagina Deus olhando, porque a gente como pai, se olhasse um filho pequeno, querendo enfrentar um maromba, né? A Alda fala, essa minha amiga é doida. Enfrentando maromba, o mínimo que a gente ia pensar é, vai quebrar a cara, vai apanhar igual pandeiro no forró, Jesus. Tem misericórdia, né? Mas Deus olha ali e fala assim, olha lá, Davi tá enfrentando, olha quem é que ele tá enfrentando, armado até os dentes. Aí o pastor Cláudio fala assim, de repente Jesus dá um cutucão, você ouviu? Pai, você ouviu? Ele falou o seguinte, que o gigante está vindo até ele, com as armaduras, com tudo que ele tem, mas que ele está indo até o gigante é no nome do Senhor dos Exércitos. Aí Deus fala, epa, peraí, se meu nome está envolvido nisso daí, é como se Deus dissesse assim, meu nome não vai ser escandalizado. Por causa de Davi, não, eu preciso derrubar esse gigante. Né? E segundo os historiadores, a gente observa, e até fazendo a leitura, que a pedra da funda de Davi que bateu na testa do gigante, o gigante não caiu para trás, não, ele caiu para frente. Se caísse para trás, ia dizer que foi o impacto da pedra, mas caiu, foi para frente. Querem dizer, quem fez fui eu, não foi tu não, viu, Davi? Né? Então, que nós possamos ser como Davi, ter essa coragem, essa confiança. Ter uma coragem não se estribando em si mesmo, mas confiando naquele que nos criou, naquele que nos trouxe a existência, naquele que tem guardado todo o universo e protege e preserva tudo pelo poder da sua palavra, tá bom? Fica essa palavra para o nosso coração nessa tarde e desde já eu já quero pedir para que o Senhor, em forma de oração aqui, que o Senhor guarde a tua família, que o Senhor te guarde toda a tua família representada aqui por você, que o Senhor venha abrir porta onde houver necessidade de uma abertura de porta. E que o Senhor venha fechar aquelas que não te cabem mais também.
que serve de tropeço para a tua vida. E que se o Senhor fechar, que Ele venha abrir uma porta muito maior do que a primeira que você estava, ou que você está, sabe? Que o Senhor venha trazer prosperidade em todas as áreas da tua vida, da tua família. Na saúde física, na saúde psicológica, na saúde emocional, sabe? Em todos os sentidos, que o Senhor seja com vocês, em nome de Jesus. Tá bom? E continue orando por mim também, porque eu preciso das orações de vocês. Ó, beijão no coração.